Olá pessoal, meu nome é Paulo César, sou professor de História da Rede Municipal de São José dos Campos, servidor público concursado. Gravo esse vídeo para falar um pouquinho sobre o funcionalismo público no Brasil e a importância dele, no nosso país. Os servidores públicos, eles sofrem ataques constantes. Já é cultural no Brasil criticar e reclamar do funcionalismo público no país. E recentemente, nos últimos tempos, os ataques vêm apenas aumentando, numa clara política de manchar a imagem do serviço público, demonstrar à população que o serviço público ele é ruim, ele é ineficiente e que novas formas de oferecer esse serviço são necessárias. Então sofremos ataques constantes do governo, seja ele o governo federal, estadual e municipal. Sofremos ataques da mídia, com notícias falsas ou notícias que trazem apenas meias verdades. E sofremos ataques também, e principalmente, da iniciativa privada, do interesse empresarial, que querem ocupar esse espaço de serviços, oferecendo esses serviços que são demanda da sociedade, obviamente visando o lucro. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente desse vídeo. Primeira coisa que nós temos que deixar claro, e também desmentir determinadas notícias, sobre o quanto que o Estado brasileiro, no que se refere à quantidade de servidores públicos, como se ele fosse muito inchado, como se houvesse um número gigantesco de servidores, o que não é verdade, porque se formos comparar o número de servidores públicos brasileiros em comparação a outros países mais desenvolvidos, proporcionalmente nós temos menos servidores. Então, na verdade, nós temos uma falta, nós temos uma necessidade de aumentar o serviço público no Brasil para que tenhamos atendimentos adequados a toda a população. Isso se comparado a outros países mais desenvolvidos. Na verdade, nós temos uma média menor do que da própria OCDE. Uma outra meia-verdade é o salário médio do servidor público brasileiro. Na média, ele é maior do que o salário da iniciativa privada. Só que nós não podemos simplesmente fazer uma média porque ele não traz a realidade do serviço público brasileiro. Primeiramente, temos que dividir o funcionalismo público brasileiro nas suas três esferas administrativas. Então, a esfera municipal, estadual e a esfera federal. Na esfera municipal, onde estão alocados o maior número de servidores públicos no Brasil, nós temos salários que são inferiores ou, no máximo, se equiparam à iniciativa privada. Então, nós temos um maior volume de servidores dentro da esfera municipal, com salários que se adequam, que são semelhantes, um pouco inferiores ou um pouco maiores, mas na verdade são semelhantes à iniciativa privada. O que nós temos de discrepante, o que nós temos que destoa, são os salários de alguns servidores públicos federais, principalmente no judiciário. E aqui eu vou citar o exemplo dos juízes no Brasil, que recebem salários que muitas vezes chegam a ser ofensivos. Mas quando se faz o cálculo do salário do servidor público brasileiro, não se distingue esses servidores. Então eu coloco na mesma conta um juiz federal com salários exorbitantes e também uma merendeira numa escola que recebe um salário mínimo. Então nós colocamos no mesmo bolo esses dois tipos de servidores. Na conta, obviamente, o serviço público acaba sendo mais oneroso ao Estado do que seria a iniciativa privada. Então nós temos aí uma meia-verdade. Mas isso não é explicado. Então, portanto, a população acaba comprando essa imagem vendida pela mídia de que o serviço público ele é muito caro. E qual é o problema de você manchar o nome do serviço público, dizer que ele é ineficiente, criticá-lo e constantemente trazer informações de que que esse serviço deveria ser privatizado? Ou não necessariamente privatizado, mas terceirizado. De que o serviço privado ele é melhor, de que o serviço privado ele vai oferecer uma qualidade superior ao serviço público. Não vou aqui discutir a questão da qualidade, porque ela é relativa às condições estruturais do serviço público, da localidade, ou seja, do município, do estado. Então não dá tempo de nós discutirmos isso aqui, talvez num próximo vídeo eu possa até falar um pouco mais. Mas o que nós temos que deixar claro o serviço privado ele não vai atender todo mundo da mesma forma, porque você vai pagar por ele. E nem todo mundo vai ter condição de pagar esse serviço. Então, além desse serviço que seria privatizado, que é defesa de alguns políticos, que é defesa de alguns governos, em que ofereceriam à população vouchers, como se fossem tickets, para que eu pudesse acessar esse serviço, dificilmente esse serviço vai ter a mesma qualidade que um SUS hoje apresenta.
ou que a educação pública hoje apresenta. Novamente, em um próximo vídeo eu falo melhor sobre o SUS e falo melhor sobre a educação pública brasileira. E aí uma segunda possibilidade que já se aventa, e algo que para mim está muito próximo de acontecer, é a não privatização dos serviços, mas a terceirização. Então, ao invés de ter professores concursados, seriam professores contratados por empresas, e essas empresas, sim, contratadas pelo poder público, ofereceriam esses serviços. Temos um grande problema aí na mão. Que tipo de serviço será esse? Qual a qualidade que esse professor, ou esse médico, essa enfermeira vai entregar à população? Se o discurso é de economia, essa economia ela deveria ser real. Mas a empresa ela vai prestar um serviço à prefeitura. Obviamente, ela vai ter que tirar o seu lucro, já que o objetivo da empresa é o lucro. Quanto ela vai pagar para esse profissional que vai exercer a função? Provavelmente, e na verdade com certeza, menos do que um servidor público. Portanto, a qualidade ela vai ser menor, a qualidade ela vai ser inferior. E quem sofre, né, no fim dessa história é a própria população. Então, esse aqui é um primeiro vídeo que eu gravo sobre qual é a estratégia dos governos para manchar o serviço público e acabar com o serviço público. E aí aqui em São José temos uma clara proposta de destruição do serviço público, que é a reforma previdenciária do Ramute, que nós temos que lutar contra. Eu encerro esse vídeo aqui para ele não ficar muito longo, mas temos que ficar muito atentos a como que o serviço público brasileiro está sendo atacado. Não podemos permitir que isso aconteça.